Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, respondendo escritos, e dessa feita eu estarei respondendo a uma pergunta de uma amada e querida irmã, que ela estava lendo Atos 17, quando Paulo passa ali pela Grécia, na cidade de Atenas. O apóstolo, ele prega o evangelho e ali estão filósofos gregos. E Lucas registra e fala ali, em Atos 17, sobre duas escolas filosóficas, o estoicismo e o epicurismo. E a irmã quer saber justamente isso. Quem eram os estoicos e os epicureus, que o apóstolo Paulo discutiu com eles e pregou para eles o evangelho. Estarei fazendo dois vídeos. O primeiro vídeo é esse, onde estarei respondendo e falando só sobre o estoicismo. Só sobre o estoicismo. O segundo vídeo eu estarei falando sobre o epicurismo, né, e as suas crenças, a sua filosofia de vida. Então, vamos partir daqui. Quem eram os estoicos? Quem era o que defendia os estoicos? Quem fundou essa escola filosófica? O que eles falavam, o que eles ensinavam sobre a vida? Então vamos partir daqui para você entender de maneira clara e objetiva. Estarei só dando um resumo aqui, um pequeno resumo dessa escola, porque ela ensinava muitas coisas, muitas coisas. E você vai ver também a semelhança, né? Há uma semelhança entre o cristianismo e o estoicismo. Só que estoicismo não é cristianismo. São parecidos, mas não é cristianismo. Deixar aqui bem claro para as pessoas não confundirem. Tá bom? Essa escola filosófica, essa escola estoica, ela é mais antiga do que nós imaginamos. Ela surgiu há 2.300 anos atrás. Olha só, 2.300 anos atrás, na Grécia Antiga. A Grécia é o berço da filosofia. E quem fundou essa escola filosófica foi um homem muito culto, rico, intelectual, e o nome dele era Zenão, mais conhecido como Zenão de Cítio, ou Zeno de Cítio. Ele que funda essa escola lá na Grécia Antiga, há 2.300 anos atrás. E o que ele começou a ensinar? E o que essa escola, os seus adeptos, depois da sua morte, começou a ensinar? Lembrando que o auge do estoicismo foi no Império Romano. Tá? Todas as províncias aonde o Império Romano chegou com as suas conquistas, chegou também o estoicismo. Existia milhares de filosofia, mas o estoicismo sobressaía, né? Sobressaía. Inclusive, a maioria da elite romana eram estoicos. Só vou citar dois aqui, né? Dois grandes estoicos, de vários que poderia citar, só vou citar dois. Primeiro, Sêneca. Foi Sêneca, senador romano, homem culto, intelectual, filósofo, e foi tutor de Nero. Foi discipulador, tutor do imperador, que depois se tornaria um cruel, sangrento, louco, maluco, sanguinário, Nero. Quem foi tutor dele foi Sêneca, quando ele era pequeno. Outro grande estoico, né, que defendia essa filosofia, foi o imperador romano Marco Aurélio. Inclusive, você pode encontrar aí na internet o seu livro, Meditações de Marco Aurélio. Meditações de Marco Aurélio. Ele foi um grande imperador, um homem culto, filósofo, né, um homem intelectual, e até hoje ele é lembrado, ele é falado por sua inteligência, a sua capacidade, o seu caráter. Inclusive tem uma frase dele que é maravilhosa, né? Você vai encontrar nesse livro que eu falei aqui, Meditações de Marco Aurélio. E a frase é a seguinte, abre aspas, citando Marco Aurélio: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos.
Uma frase maravilhosa, né? E quais são as principais ênfases e ensinamentos do estoicismo? A primeira coisa, eles ensinavam, falavam que o universo, eles não eram ateus, eles ensinavam que o universo era governado por uma mente universal. Uma mente universal. Um ser universal, supremo. Eles colocavam dessa forma, uma mente universal que governava o universo, e tudo estava em harmonia, tudo estava em sintonia por causa dessa mente. Tudo estava em sintonia, em harmonia, o universo era perfeito, porque essa mente que controlava e governava o universo deixava as coisas no seu devido lugar. Essa é a primeira coisa que eles ensinavam. E as coisas que aconteciam com os seres humanos eram determinados por essa mente. Logo, você tinha que aceitar o destino. Por mais que o destino fosse cruel, perverso, você tinha que aceitar sem queixa. Por isso que o estoico, ele aceitava o destino. Se ele visse o seu pai doente, a sua mãe doente, a sua esposa doente, o seu filho doente, ele mesmo doente, ele aceitava, tá, sem reclamar. Porque ele entendia, tá, que essa mente universal que controlava o universo determinou. Então tudo acontecia por determinação dessa mente universal. Então isso era muito difundido, era ensinado. Outra coisa, o estoicismo ensinava também a paz de espírito, a paz interior, que você tinha que controlar o seu espírito, os seus pensamentos, as suas emoções. Por quê? Para você ter paz em qualquer situação. Por mais que você enfrentasse problemas terríveis, você ia ter um autocontrole, o controle emocional, o controle do seu espírito, o controle das suas emoções. E você ia conseguir resolver essa situação adversa. Então, essa também era uma das principais, ou a principal filosofia estoica de vida. O autocontrole, a paz interior, a tranquilidade interior para saber lidar com as coisas que você estava passando. E outros sim, eles também ensinavam de maneira clara que tinha coisas que você não pode controlar. Há coisas na vida que o ser humano não pode controlar. Por isso que você tem que viver em paz. Aquilo que lhe cabe, você controla. Aquilo que não lhe cabe, você não controla. Por isso a paz interior. Outra coisa que eles ensinavam, né, de maneira clara, era ser bondoso. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem e não ver, e não olhar a posição social da pessoa, se a pessoa era pobre, se era miserável, enfim. Se é ser humano, é para ajudar. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Outra coisa também, outro ensinamento estoico que eles ensinavam, era que a beleza verdadeira, ou a verdadeira beleza da vida, tá, está no caráter. Não está na posição social da pessoa, não está nos seus bens, não está naquilo que ela é, mas está no seu caráter, nas suas ações, naquilo que ela demonstra por suas ações. Isso aqui é outro ensinamento estoico. Outra coisa também, e vamos aqui partir para o resumo, né? Se nós formos resumir a filosofia estoica, rapidamente aqui, eu vou falar de 8 pontos, rapidamente, 8 pontos, para resumir a filosofia estoica, por causa do tempo aqui do vídeo. Então nós iremos resumir a filosofia estoica em 8 pontos. 8 pontos. Eu já falei desses pontos aí iniciais, de maneira rápida, mas vamos aqui falar desses 8 pontos. Primeiro,
Né? O que eles ensinavam? A agir de acordo com a razão e não com a emoção. Não é que um estoico ele era um homem de gelo, uma pessoa de gelo, fria, calculista, que não tinha emoções. Eles tinham emoções. É um ser humano, não é um robô. Só que eles controlavam as suas emoções. Eles ensinavam que não era para se viver por emoção, mas pela razão. Então, agir de acordo com a razão e não com a emoção. Primeiro ponto. Segundo ponto, se concentrar no que você controla. Você tem que se controlar naquilo que você pode controlar. E não se preocupar com o que não pode controlar, porque está fora do seu controle, está fora do seu alcance. Terceiro, aceitar o destino sem reclamações, como eu falei. Essa mente universal, que para eles governava o universo, simplesmente determinava o seu futuro, o seu destino. E você tinha que aceitar o destino sem reclamações e tentar fazer o melhor possível. Quarto, agradecer o que você tem e não ficar se queixando do que você não tem. Então, se você não tem, como você vai reclamar de uma coisa que você não tem? E talvez nunca terá. Então agradeça por aquilo que você tem. E não fique se queixando, reclamando do que você não tem. Quinto, agir de forma prudente e assumir responsabilidade sobre seus atos. Viver em harmonia consigo mesmo, com a humanidade e com a natureza. Sexto, ser educado, generoso e saber perdoar os outros. Ser calmo e não apegado a bens materiais. Olha só, ser educado, generoso e saber perdoar os outros. E saber perdoar os outros. Na verdade, isso aqui é o quinto ponto, né? É o quinto ponto, ou melhor, sexto ponto. Sexto ponto. Ser educado, generoso e saber perdoar os outros. Sétimo ponto, que eles ensinavam, a ênfase estoica. Ser calmo e não apegado a bens materiais. Ser calmo e não apegado a bens materiais. Oitavo, ter sabedoria prática, ser justo, confiante, corajoso e disciplinado. Tudo isso envolvia o autocontrole pessoal, o autocontrole dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. Tá? Ter paz interior, ser disciplinado, ser justo, ser confiante, ser corajoso. Por isso que a frase do imperador Marco Aurélio, que eu citei no início, é de suma importância. E vou citar novamente, quando ele fala que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Pensamentos ruins, vida ruim. Pensamentos bons, vida boa. Essa era a lógica. Então você vê muitas semelhanças entre o cristianismo e o estoicismo. Entre o cristianismo e o estoicismo. Mas cristianismo é uma coisa, estoicismo é outra. Por mais que alguns pontos sejam parecidos, não é a mesma coisa. Deixar isso bem claro. Tá certo? Não é a mesma coisa. E foi para esses filósofos que Paulo pregou ali em Atenas. Inclusive, há historiadores, né, que defendem que aquelas cartas, né, que nós temos aí entre Paulo e Sêneca são verdadeiras. Há historiadores que falam que não, são compilações, são cartas que não são autênticas, mas há historiadores que defendem que são autênticas, que Paulo conversou por cartas com Sêneca sobre a vida e por aí vai. E por aí vai. Depois, quem sabe, posso fazer um vídeo sobre essa questão, né? As cartas de Paulo a Sêneca e as cartas de Sêneca a Paulo. Então está aqui respondido, minha querida, a sua pergunta. Muito obrigado por essa pergunta. E também agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para receberem todas as notificações.
E deixe aqui também os seus comentários. Se vocês gostaram, não gostaram, tá? Deixe aqui os seus comentários, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.